graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amados irmãos. Uma boa noite. Nós estamos mais uma vez agradecidos a Deus por esse momento, por termos o privilégio de podermos estar aqui estudando a Palavra de Deus. Mais uma quarta-feira que o Senhor nos concede, de estarmos juntos para ver mais um dos salmos que estamos estudando, o Salmo dos Degraus, ou os Cânticos de Romagem, hoje em especial o Salmo de número 124. Um salmo bastante interessante, de uma linguagem bem pesada no sentido do que o salmista expressa, apesar da memória que o povo tem que ter acerca de Deus, da memória que o próprio rei Davi, neste salmo, é preciso ter acerca de Deus, de tudo aquilo que o Senhor fez por eles, mas há uma linguagem de uma profundidade para entendermos o quanto esse povo sofreu, pelo que passou, pelo que o salmista passou, para poderem serem gratos a Deus profundamente, renderem graças ao Senhor acerca daquilo que o Senhor fez por eles. Então é um salmo bem interessante, muito importante como uma mensagem da parte de Deus para a minha e para a sua vida e para a vida da igreja e para todos aqueles que escutam a palavra do Senhor nesse momento. Então eu quero iniciar esse nosso momento orando. Logo depois de orarmos, eu quero, por favor, que os irmãos me acompanhem num cântico. Nós iremos entoar um hino. É preciso que se coloque um cântico, um louvor a Deus, e eu vou dizer qual o hino que nós vamos louvar, mas nós vamos orar nesse momento, e eu peço a você que curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o teu santo nome, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esse momento, pela dádiva do dia, pela dádiva da vida, pelo milagre, ó Deus, de abrirmos os nossos olhos hoje e contemplarmos as maravilhas da tua natureza. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia sobre nós, pelo teu cuidado, pelo teu conforto e o consolo nos nossos momentos difíceis e pela tua constante presença para conosco todos os dias. Obrigado, Pai, nos ajuda nesse texto, nessa mensagem, no Salmo 124. Bem sabemos que tem uma mensagem profunda e importante para as nossas vidas acerca do Deus soberano, do Deus poderoso, daquele que nos livra de todo mal. Nós te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito a partir desse momento, aos nossos olhos, à nossa mente e ao nosso coração. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvirmos as maravilhas da tua lei. Sobre o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos essas ricas bênçãos, todas no nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos louvar o hino de número 17 do nosso novo cântico. Você que tem o inário, ou aquela Bíblia com o inário, abra lá no hino de número 17, onde tem o título Deus seja louvado. É um hino pequeno, mas um hino com uma mensagem profunda e bem expressiva acerca da grandeza de Deus. Vamos louvar o hino 17, Deus seja louvado. Seja louvado, poder supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente
com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude nesse momento a podermos estar voltados à sua palavra. Por favor, abra o Salmo de número 124 aí na sua Bíblia. Eu estou já com o texto aberto para que possamos examinar os versos desse Salmo extremamente importante para o nosso aprendizado e também muito precioso para a nossa vida espiritual. Salmo número 124, Salmo dos degraus. Estamos vendo todos esses salmos durante toda a quarta-feira. A mensagem de Deus nos salmos dos degraus, ou a mensagem de Deus nos cânticos de romagem. Então, Salmo 124, de 1 a 8, do verso 1 ao verso 8. Meu texto está aberto aqui no computador, onde nós vamos acompanhar, verso a verso, a explanação que o Senhor tem orientado ao nosso coração, conforme a sua vontade. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ouvirmos a sua voz por meio deste salmo. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia sobre nós. Ilumina a nossa mente, o nosso coração e a todos aqueles que ouvem essas palavras, para que a tua palavra, Senhor, seja guardada no nosso coração para não pecarmos contra ti. E com ela possamos adorar e louvar o teu santo nome ao vermos o quanto grande e infinito é o Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, eis aqui o Salmo 124, dos versos 1 a 8. E nós vamos discorrer agora, a partir já do texto, onde eu quero chamar a atenção dos irmãos, aí no verso 4. A partir já do verso 4, nós vamos chegar aos outros versos, vamos detalhar aqui os versos, à medida do texto que nos está proposto aqui a mensagem da palavra de Deus, mas só alguns detalhes que eu quero estar sempre trazendo à tona, fazendo com que os irmãos possam perceber detalhes preciosos que muitas vezes nós fazemos a leitura dos textos da palavra de Deus, assim como os salmos, e não percebemos numa leitura rápida o quanto palavras são importantes e clareiam a nossa mente para o entendimento dela. Então, no texto que lemos aí, versos 1, 2, no 3, no 4, quando o salmista está dizendo as águas nos teriam submergido, eu quero destacar a palavra água aí, as águas, elas eram altivas, eram águas altivas, ou seja, há uma relação no significado dessa palavra água aí, no sentido de arrogante, eram águas altivas, ou como ele coloca aqui, águas nos teriam submergido sobre a nossa alma, teria passado a torrente, águas impetuosas. Essas águas eram altivas, o significado é arrogante, eram águas arrogantes,
e impetuosas. Também o significado aí para impetuosas agora é intensa. Eram intensas essas águas. Então, essas águas, essa expressão aqui de águas, elas se aplicam às mesmas águas descritas lá no livro de Jó. No original, no texto original, nós destacamos essas palavras e são importantes saber, e ela tem relação aqui, a palavra água, as que estão descritas em Jó capítulo 38, versículo 11, aonde o texto diz assim: e disse, até aqui virás e não mais adiante. Isso é uma ordem de Deus. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas, ou em algumas traduções, o orgulho das tuas águas. Então, essa palavra, ela é altiva, no sentido de as águas são arrogantes, elas são impetuosas, elas é como se quisessem chegar aonde elas de fato quisessem chegar. Mas Deus as impede. Então, Deus impede a arrogância dessas águas, né? E elas, por serem impetuosas e intensas, elas também elas têm esse sentido na sua impetuosidade de serem intensas e arrogantes, como aqui no texto de Jó, capítulo 38, no versículo 11, são a palavra, as águas aqui, essa palavra, ela tem o mesmo sentido aqui do Salmo 124, aqui no verso 4, que essas águas teriam submergido o povo, como o salmista coloca aqui, e essas águas, elas chegam para cima desse povo com arrogância e em grande quantidade, em grande intensidade. Então, é interessante para a gente ver que o salmista não coloca essa expressão, ou coloca a palavra água ali, de qualquer jeito, né? Faz apenas uma comparação qualquer e simples de que as águas viriam sobre nós, mas como essas águas? Poucas, brandas, calmas, né? Não muito altas? Não, essas águas, elas viriam com extrema arrogância e com extrema intensidade. Então é o texto relacionado com o de Jó aqui. E essa arrogância e intensidade, elas são paradas por Deus. Só Deus tem o poder de cessar essa intensidade e essa arrogância da água. E claro, essa expressão aqui do salmista, ela está ligada justamente a um dos pontos importantes do Salmo. Porque o salmista Davi, ele vai falar aqui dos inimigos, ele vai estar falando dos seus inimigos, daqueles que estavam querendo a sua vida, querendo a vida do povo de Deus, ou como trazemos para os nossos dias, claro, querendo a vida da igreja. Então, esses inimigos chegam e dão contra a igreja, ou vão de encontro a você, a mim. Esses inimigos vão com impetuosidade, com intensidade, né? E vão como se altivos, ou seja, com extrema arrogância naquilo que eles vão fazer, ou na maldade que eles desejam fazer. Ok, irmãos? Muito bem. Então, durante várias situações aqui diante do texto, né, nós percebemos que durante várias situações de perigo, o povo hebreu, nessas situações, foi libertado por Deus. Foi salvo pelo Senhor. Em diversas situações de aperto, né, de perseguição, de morte, eles foram salvos pelo Senhor. E pela providência de Deus, especialmente. Então, o povo que constantemente mudava de lugar, estavam expostos ao perigo, a todos os perigos que podiam rodear a vida de cada um deles. Por isso, as palavras desse salmo davam a eles segurança, fortalecendo a fé. Apesar de o propósito original ser louvar a Deus aqui pelo salmista e pelo povo, por um determinado ato de livramento, o salmista Davi chama aqui, convoca o povo a renderem graças ao Senhor, ensinando através do seu testemunho que a segurança da igreja depende exclusivamente do poder de Deus. A segurança do povo de Deus, a minha e a sua segurança, e aquele que deseja ter segurança, que vai precisar estar rendido aos pés do Senhor, tornar-se filho de Deus, para ter essa segurança, tem que depender do poder de Deus unicamente. Então, eu quero dividir aqui esse salmo, falando do verso de 1 a 5, apenas com uma rápida e pequena introdução,
dizendo o que o salmista destaca nesse verso de 1 a 5 e também nos versos de 6 a 8. Né? E nós vamos ter como um tema aqui desse Salmo 124 a esse povo, o salmista Davi, e aí você também pense em você, né? Davi, o povo, eu e você, a igreja de Cristo, o tema é na armadilha do inimigo. Eu e você na armadilha do inimigo. Qual a nossa situação lá? Qual a nossa posição? Em que estado estamos? Como fomos parar naquele lugar? E o que Deus fez e o que Deus faz nesse momento de aflição, nesse momento de grande perigo. Então, tema do Salmo 124, na armadilha do inimigo. Vamos ver o que é estar na armadilha do inimigo e como sair da armadilha do inimigo. Quem é que nos faz sair de lá? Do verso 1 a 5, meus irmãos, o salmista destaca aqui um livramento dado por Deus, ou os livramentos, né? A gente não sabe aqui diretamente se o salmista vai destacar apenas um livramento, ou se ele está falando de um livramento nesse salmo, ou ele está se referindo a outros livramentos. Ele não entra em detalhes, mas nós vamos caminhar aqui. O salmista destaca esse livramento dado por Deus quando ele usa a expressão aí no primeiro verso, não fosse o Senhor, ou se não fosse o Senhor. Interessante é que esse verso, essa frase aí nesse verso, ela é repetida nos versos 1 e 2, ela é falada no verso 1 e repetida no verso 1 e 2. E ele usa essa repetição como uma forma litúrgica. Essas repetições estão relacionadas com a estrutura do texto. O povo repetia as palavras do liturgo fazendo uso ou com o uso direto de uma forma de retribuição nas afirmações que são vistas pelos versos 3 ao verso 5. E lá no verso 3 ao verso 5 há uma resposta, né, que é dita por 3 vezes devido a se não fosse o Senhor. Então eu quero só falar desse trecho aqui rapidinho para vocês entenderem o que é que eu estou dizendo. Quando eu falei que essa forma de repetição é uma forma litúrgica, onde o liturgo falaria e o povo repetiria, dando uma resposta de gratidão e afirmação nos versos 3 a 5, relacionadas às afirmações do salmista nos versos 1 e 2, quando ele diz, não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, o quê? Então, versos 3 e 5 aí do Salmo 124. Não fosse o Senhor, nos teriam engolido vivos. Verso 4. Não fosse o Senhor, as águas nos teriam submergido. Não fosse o Senhor, verso 5. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Então, essa é a forma litúrgica, é o significado, o porquê dessa repetição, tá certo? Então, se não fosse o Senhor, né, o texto aqui ele gera uma expectativa para aquilo que vem depois. Na pergunta do salmista, a expectativa da resposta. Se não fosse o Senhor, a resposta, versos 3, 4 e 5. Então, se não fosse o Senhor, teríamos sido engolidos. Se não fosse o Senhor, nós teríamos, de fato, perdido a vida. Se não fosse o Senhor, afinal de contas, é como se eles estivessem dizendo, olha, então o fim aqui seria certo. Se não fosse o Senhor, estava tudo perdido. Muito bem. Isso é o que o salmista destaca aqui como livramento da parte de Deus nos versos de 1 a 5. Nos versos de 6 a 8, como está aqui no texto, ele vai destacar a gratidão bendizendo o Senhor, louvando o nome do Senhor. E ele vai fazer esse fechamento do Salmo de uma forma espetacular, maravilhosa, preciosa, como lição para as nossas vidas. Então, dos versos 6 a 8, ele vai falar da gratidão, daquilo que o Senhor livrou, pelo que o Senhor fez, pelo povo, pela vida dele. Quando ele inicia, bendito o Senhor. Ele inicia essa frase aí no verso, bendito o Senhor. Então, interessante é que nesses textos aí finais, do verso 6 a 8, Davi usa figuras de linguagem
para nos fazer entender o quanto foi difícil sair do laço do inimigo. E ele usa também algumas figuras de linguagem para expressar a gratidão ao Senhor. E nós vamos ver isso no texto. O verso 8 fala sobre a ação de invocar o nome de Deus na oração, porque dele vem o socorro. É o texto que faz o fechamento do Salmo. O verso 8, ele encerra o Salmo de Davi, o Salmo 124. Então, ali ele faz o encerramento, mostrando uma forma de oração tremenda, em forma de gratidão pelo que Deus fez, porque dele vem do socorro. Durante os textos, os irmãos vão muito se lembrar do Salmo 121. E nós vamos tocar nele lá no finalzinho. Porque dele vem o socorro vem do Senhor. Mas vamos lá, meus irmãos. Em primeiro lugar, diante do tema que levantamos aqui, na armadilha do inimigo, que é o tema do Salmo 124, que colocamos aqui, em primeiro lugar, dos 3 pontos que vamos tratar no texto, nós temos aqui a grande prisão. Davi vai nos mostrar o nível da prisão na qual ele estava preso, ou o povo estava preso. E você vai ouvir esse texto e acompanhar aqui a nossa explicação, pensando em você, pensando na igreja, pensando em como você esteve preso ou você está preso e de como o Senhor fez e fará para salvar a tua vida desse laço, dar o escape, dar a fuga dessa prisão tão horrenda que o salmista Davi vai descrever aqui para nós. Então, em primeiro lugar, a grande prisão. Esse é o grande destaque aqui dos versos 1 ao verso 5. Quando ele começa dizendo, se não fosse Deus que esteve ao nosso lado, né? Ou se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Então vamos lá. O salmista aqui, irmãos, descreve os lamentos feitos neste verso, certamente referentes às perseguições que a igreja sofreu na época do maldoso rei da dinastia Seleucida, Antíoco Epifânio. A gente já citou o nome dele aqui em outras mensagens. Esse rei governou a Síria lá entre os anos de 175 e 164 a.C. A lembrança para Davi, para o povo aqui, para eles, é histórica do livramento pelo poder de Deus, em que o povo passava por tempos de grande perigo. Então, Davi lembra aqui os fatos, né, chamando o povo, advertindo o povo para refletir sobre a ajuda que experimentaram da parte de Deus quando estavam em grande aflição. Os acontecimentos aqui no texto podem não ter sido até do tempo de Davi. Ele pode estar recordando ou do tempo não atual dele, mas de tempos passados. Não importa. Ele vai citar aqui os tempos de aflição e do quanto Deus o livrou dos momentos de perigo. Porque talvez os acontecimentos aqui podem não ter sido no tempo de Davi? Até porque as nações pagãs, vez por outra, estavam declarando guerra contra o povo de Deus, querendo acabar com a vida dos judeus. E o desejo dessas nações era de destruir os hebreus com a força de um tsunami, por exemplo. Não é? Quem já pôde ver, é uma verdadeira tragédia quando aquela quantidade gigantesca de água recua no mar e depois volta com grande força, com grande altura, e acaba destruindo tudo no seu caminho, engolindo tudo no seu caminho. Então, esse era o desejo das nações pagãs, de destruir ao povo de Deus com uma força de um tsunami. Então, como Davi aqui, quando lemos o texto, não relata um único momento específico, podemos entender com isso que o desejo da celebração dele e do povo não é apenas sobre um único livramento, mas sobre outros livramentos em outros momentos da história desse povo, né? Então, Deus livrou aquele povo assim como nos livrou e livra a igreja em várias épocas. Esse é o entendimento de Davi, é o que estamos seguindo, segundo o curso do Salmo 124. E durante a história, sobre essa questão de perseguição e de desejo dos pagãos de acabar com a vida dos cristãos, durante a história da igreja, muitos inimigos sempre se levantaram contra essa igreja, concentrando ódio a ponto de querer levá-la à ruína.
de ver a destruição dela, de não deixar uma semente sobre a terra. E esse salmo aqui representa a condição frágil da igreja, como desde o princípio ela foi, sempre precisando depender do Senhor. Mas essa condição aqui teve e tem um objetivo, o de ensinar ao povo que a sua segurança, a minha e a sua também, não é por causa da nossa própria força que em alguns momentos estamos seguros, mas sim nós e a igreja está protegida sempre e preservada pela graça de Deus, pelas mãos poderosas de Deus. E também, claro, para que o povo fosse permanentemente dependente de Deus diante das adversidades. Ou seja, a igreja sempre foi frágil como um cordeiro. Para quê? Para que ela dependesse exclusivamente de Deus. Né? Essa é a intenção, esse é o desejo do coração do Senhor. 5 minutos. Então, não é por acaso aqui que o verso 2, quando ele diz na expressão, se não fosse o Senhor, é repetido, né? A igreja sempre está em perigo e por muitas vezes o temor e a dependência do Senhor diminui assim que o povo se sente seguro depois da liberdade. 15 minutos, aliás. Adverte o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro 5,8, quando ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, o inimigo está sempre de tocaia, está sempre pronto para atacar. Por isso a presença de Deus é vital para livrar o seu povo, para livrar a mim e a você. Deus é engrandecido por seu grande poder, pelo seu infinito poder, por inúmeras provas de livramento que deu ao seu povo. E isso, irmãos, nos mostra que esse poder de livrar e preservar não pertence ao homem, mas a Deus. Porque quando Davi usa a palavra aí no verso 2, Adão, e ele fala em homens aí, né? Mas na verdade no original ele está usando a palavra Adão, o significado é Adão ou Adão. Esse substantivo aí significa homens no coletivo. Então o texto está falando de gente, de homens, de que a força não vem de homens. O salmista aqui parece falar também de um incontável número de inimigos, quando está aí no coletivo ou no plural a palavra homens. É como se ele dissesse que os perseguidores não são poucos, mas são praticamente toda a raça humana inimiga dos judeus, inimiga do povo de Deus. Então, sobre uma expressão no verso 3, como ele usa aí a palavra engolido, vivos, o salmista mostra aí para nós o nível de crueldade e força do inimigo. E é só você lembrar, por exemplo, na Amazônia, quando você conhece, já ouviu falar da a serpente que há na Amazônia, a grande cobra, a maior do mundo, a anaconda, ela tem a força de esmagar, prender e engolir vivo um homem de aproximadamente 50 quilos. Então essa é uma referência que nós temos aqui quando Davi cita no texto, quando ele fala de engolido vivos. Esses homens teriam nos engolido vivos. Então veja aí o nível da crueldade, é o nível da violência dos inimigos contra o povo de Deus. Essa é a crueldade e também a força. E essa força mostra também o quanto essa presa é frágil, porque esse inimigo envolve, como aquela anaconda, prende, né, abocanha e tenta engolir vivo, e essa presa não tem como sair de lá. Então mostra a sua fragilidade. A ideia que podemos ter sobre o peso dessa linguagem do salmista aqui está na verdade nessa frase engolido vivos, né, que lembra também um homem sepultado vivo, como está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 12, quando o texto diz assim, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Fizemos referência agora à anaconda que engole praticamente a sua presa inteira e viva. Então, o texto também se refere a serem engolidos como por um terremoto. Em Números capítulo 16, versículo 30, né, nós temos uma linguagem figurada da selvageria dos adversários contra o povo de Deus. Né?
um tipo de selvageria igual a de animais que engole as suas vítimas vivas. É assim que Davi compara aqui os seus inimigos e, consequentemente, inimigos do povo de Deus. Então, podemos aqui fazer um pouco mais de comparações de força que se encontram também nos versos 4 e 5, sobre quando ele cita as águas nos teriam submergido. Ele acrescenta aqui uma outra metáfora, uma descrição anterior ao verso 3, né, sobre engolir vivos, comparando aqui o desejo de morte dos inimigos contra os judeus a um dilúvio que devora tudo. Ele usa essa figura de linguagem que podemos entender isso. Esse desejo de devorar de uma vez, como se fosse um dilúvio vindo por sobre aqueles que estão frágeis diante de tantas águas. Então, esse dilúvio devora tudo que está no seu caminho, né? Então, Davi aqui, ele dá características ao desejo humano em fazer o mal. É essa característica que ele dá, essa voracidade daquele que deseja engolir, deseja destruir, como uma fera destrói a sua presa. Ele fala aqui de águas, depois ele fala de torrente, depois ele usa aí por último águas impetuosas, que a gente viu lá, que são a intensidade e a arrogância dessas águas. Esses inimigos têm essa arrogância, essa soberba e essa impetuosidade, essa intensidade sobre o povo de Deus, sobre as nossas vidas. Então ele mostra aqui que é como se ele quisesse como se Davi também quisesse aqui com o texto impressionar esse povo com essa linguagem, para mostrar o desejo dos inimigos de destruir o povo de Deus. Então ele faz essa comparação. Ele faz isso para que o povo entendesse que diante de tanto horror, eles tinham sido salvos pela poderosa mão de Deus. E ele vai mostrar isso nos versos seguintes. Então, em primeiro lugar, ele cita aqui e ele mostra aqui figuradamente a grande prisão. O que está nela para nos prender? A sua força, a sua impetuosidade, a sua arrogância, a sua altivez. Não é? Então isso ele deixa muito claro quanto à imagem da grande prisão. Essa é a grande prisão, como se fosse um grande animal selvagem tendo uma presa muito frágil em sua boca. Então, no segundo ponto, ele vai nos trazer aqui agora a grande libertação dessa grande prisão, daquilo que nos mantinha preso, daquilo que mantinha esse povo e ele presos. A grande libertação está aí descrita nos versos de 6 a 8, onde ele começa já como uma forma de gratidão em oração, chamando o povo a isso, dizendo: bendito seja Deus. Davi fala do dever de gratidão aqui, depois da prisão, a libertação, e nessa libertação o desejo de gratidão, e ele ensina isso ao povo. O reconhecimento, ele chama o povo a ter o reconhecimento da graça de Deus. Aqui ele mostra ao povo usando uma comparação também, mais comparações, figuras de linguagem ele usa aqui nesse texto para que venhamos a compreender melhor, né? Para dizer aqui ao povo, ele usa essas comparações, que sem Deus é fatal você estar naquele laço, na boca do leão e morrer. Sem Deus vai ser certamente morte iminente. Então, ele usa essa expressão para que o povo venha a entender, a perceber a gravidade da situação. A expressão que ele usa, né, é a de que o povo não foi também libertado facilmente de uma prisão qualquer. Não foi de um lugar simples que eu e você saímos. Que nós saímos. Não foi de um lugar simples, de uma prisão simples, que o povo foi retirado. Mas fomos puxados, eles foram puxados como presas dos dentes de um animal selvagem. Olhando para o texto, o salmista não fala aqui especificamente sobre a qual fato ele se refere nessa prisão, nesse perigo, mas certamente ele está lembrando, por exemplo, dos anos em que Saul o perseguia. Se você depois for lá para o livro de Samuel, de 1 Samuel, no capítulo 23, você vai ver lá um relato da perseguição de Saul a Davi, querendo a vida de Davi.
E lá está relatado que certa vez Davi e seus soldados estavam escondidos, fugindo de Saul, de um lado do monte, no deserto de Maom, é o que está lá no texto. E Saul e seu exército estavam do outro lado. Davi certamente seria alcançado por Saul, a situação ali era de morte. Mas de repente, vai lá relatar o texto, que chegou um mensageiro no acampamento de Saul, dizendo, está lá no capítulo 23, no versículo 27, apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Então, com essa palavra do mensageiro, Saul desistiu da perseguição. E aí Davi, vendo a poderosa mão de Deus agindo naquela situação, onde ele tinha risco de vida, né, ele chamou aquele lugar, está lá no versículo 28 do capítulo 23, ele chamando aquele lugar onde ele estava escondido de pedra de escape, é o que está lá no texto, é o lugar de pedra de escape. Então, assim como essa situação e em outras situações, como também não dá tempo a gente citar várias situações da vida de Davi, de perigo, 2 Samuel, capítulo 17, vai falar de Absalão, quando queria o trono, queria também tirar a vida de Davi, depois de ter recebido um mau conselho. Então, aquele era um outro momento também de perigo da vida de Davi, de uma situação de presa na boca do leão. E essa comparação aqui nos mostra uma imagem como a de um cordeiro sem forças, pendurados na boca de um leão. Essa é a expressão que Davi deixa passar para mim e para você, diante do Salmo 124. Mas vamos caminhar, temos pouco tempo. No verso 7, há uma outra comparação muito prática aqui, quando ele diz, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nos vimos livres. Agora aqui a imagem é de um pássaro cansado de lutar inutilmente para se libertar. Está preso no laço do caçador. Mas, de repente, chega o escape. Isso nos faz lembrar o que de repente aconteceu lá no livro de Samuel com Davi, quando Saul se retira por causa de uma mensagem. Então, o alívio da igreja, o alívio de Davi, do povo que estava com ele, o nosso, o meu e o seu, em fugir do laço, deve ser sentido aqui com mais profundidade. Principalmente pela maneira como essa prisão é representada lá no verso 3. Estávamos a ponto de descer pela garganta da morte. É a situação que eles estavam. O resgate foi como que das garras de um animal extremamente feroz que engole sua presa ainda viva. Essa era a situação de Davi, do povo, e por muitas vezes é a nossa. Essa comparação tem ainda um sentido de uma rede para peixes. Lembre, fica mais claro ainda, não é? Quando o pescador joga as redes no mar, ou num rio, num lago, e esses peixes são cercados e apanhados, né, sem nenhuma brecha para poder escapar. É um emaranhado de rede que eles não conseguem fugir. Então, esse povo estava assim nas redes dos seus inimigos. Davi estava assim, e por quantas vezes eu e você não estamos assim, cercados, emaranhados nas redes dos inimigos, sem ver um local de escape, sem ter por onde sair, sem ter como fugir e já cansado, com as nossas forças esgotadas, dependendo de Deus, que é o objetivo final do texto. É o objetivo final de Davi, de nos mostrar que quando estamos assim, cansados, extremamente esgotados, dependemos de Deus, do braço forte da sua ajuda. Então, o sentido final desse penúltimo verso aqui é que o povo de Deus, sem a direção, sem a graça, sem a proteção do Senhor, está perdido. Se ficar privado de sua ajuda, é morte na certa. O povo teve e tem sempre que encarar inimigos. Eu e você estamos diante dos inimigos o tempo todo, todos os dias. Estamos sempre diante, assim como esse povo estava, de animais furiosos, que querem sangue, querem se alimentar de sangue, assim como os inimigos de Davi e do povo queriam se alimentar do sangue dos cristãos. Acontecia isso em Roma.
governo romano, com os espetáculos lá nas arenas, colocando os cristãos ali no meio para serem engolidos pelos leões. Então era o desejo dos inimigos, do coração dos inimigos. E esse povo se via emaranhado pelas redes inimigas em várias áreas da sua vida. Não era apenas por uma perseguição religiosa, assim como nós. Por muitas vezes, irmãos, o povo se viu cercado por muitas aflições. E com base em tudo isso que estamos vendo nesse Salmo 124, agora certamente entendemos o quanto os judeus e nós somos protegidos milagrosamente por Deus quando estamos passando por essa situação. Então, Davi nos mostrou aqui no primeiro ponto a grande prisão, a dificuldade dessa prisão, o que ela oferecia, a grande prisão. Aqui, como segundo ponto, ele veio nos mostrar a grande libertação, como ele mostrou aqui com um exemplo próprio, que citamos Saul, e também tem o caso de Absalão e outros inúmeros casos, como é a grande libertação da parte de Deus. Por isso ele começa o verso 6 dizendo: bendito seja Deus, lá já louvando em gratidão ao Senhor por grande libertação. E por último aqui, em terceiro lugar, Davi vai nos mostrar por meio desse salmo a grandeza do Deus soberano. Da grande prisão à grande libertação, ao grande Deus soberano, Criador do céu e terra, que ele vai citar no texto. Por fim, aqui no verso 8, diz-nos o texto: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Aqui o salmista brada para a igreja de todas as épocas, não só para o seu povo, para aquele contexto, que ele não só rende graças a Deus por um ou por muitos benefícios de Deus ao seu povo, mas também diz que a igreja não pode permanecer segura se não estiver protegida e embaixo da mão poderosa de Deus. O salmista escreve no final aqui do verso que o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele diz isso com o objetivo de animá-los e nos animar. O que mais nos daria segurança, irmãos, se não está sob o nome do Senhor, sob o controle da graça de Deus. Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 9, lá no versículo 9, ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha o grande nome da salvação, Jesus Cristo. Escrevendo aos Efésios, capítulo 1, no versículo 21, mais uma vez ele se refere ao nome de Deus, assim como Davi se referiu ao nome de Deus como poderoso e grande libertador, quando ele diz: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E aí o Evangelho de Mateus vai asseverar mais ainda, lá no capítulo 28, no versículo 18, quando diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É pelo nome dele que somos salvos, é pelo nome dele que somos libertos, é no nome de Cristo, é no nome de Jesus que saímos daquela grande prisão para a grande libertação e para conhecer e saber que Deus e é o grande libertador e soberano e criador do céu e da terra. Perceba aqui a diferença entre o socorro de Deus nesse salmo e o socorro que o mundo oferece, onde muitos confiam inutilmente, como diz o Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Mas o salmista Davi e o povo, claro, confiavam no Senhor que era criador e que é criador do céu e da terra. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, diz a palavra do Senhor. E as palavras que reforçam essa que nós lemos agora, também disse o autor do Salmo 121 no verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, verso 2. A aplicação que nós fazemos para esse texto do Salmo 124, irmãos, daquilo que vimos Davi apresentar
a mim e a você como a grande prisão e depois a grande libertação da parte de Deus, né? E por último aqui ele fecha mostrando que quem os livrou, se não fosse Deus, se não fosse Ele, teríamos sido engolidos e mortos. Ele fecha dizendo que Deus é o grande autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. E a aplicação para nós, para mim, para você, está aqui no Novo Testamento, que usa as comparações de prisão, escravidão, de morte por causa do pecado, na vida de muitos ainda hoje em dia, como foi na minha e na sua vida, nos mostrando figuradamente aqui, fazendo essa relação com o Salmo, de quando éramos escravos de Satanás. E por muitos hoje que ainda são escravos do diabo, estão na grande prisão, aguardando a grande libertação do grande Deus libertador. Você vai ver muitos textos acerca dessas comparações que o Novo Testamento traz acerca dessa prisão espiritual, lá em Mateus 10, em João 10, em 2 Coríntios capítulo 11, 1 Pedro capítulo 5, Apocalipse capítulo 12, você vai ver lá os textos relacionados a isso. Então a nossa situação era de presas, prontas a serem engolidas vivas, quando não tínhamos Deus, quando ainda não tínhamos vislumbrado o grande nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Por isso o salmista aqui nos ensina essa preciosidade, essa verdade maravilhosa. Quando ele diz no verso 1, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor na minha e na tua vida, quando éramos ainda escravos, presos no lamaçal do pecado, na grande prisão que estávamos por serem engolidos vivos, mas o Senhor com seu braço forte nos tirou daquela prisão como dentes de leão, onde não tínhamos como escapar. Não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, não fosse o Senhor que estivesse do teu lado, do lado da igreja, do lado de Davi, do lado do seu povo. Eu creio profundamente que o apóstolo Paulo teve o mesmo pensamento quando ele escreveu Romanos capítulo 8, versículo 31, lá na parte B desse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa foi a expressão maior do apóstolo Paulo quanto a essa libertação, quando estávamos presos no cativeiro, esperando, pedindo, clamando que o Senhor viesse nos libertar com o braço forte. Eu quero concluir, queridos irmãos, o Salmo 124, mostrando que ele termina expressando a beleza com que Deus nos revelou a sua graça por meio da sua palavra. Assim como ele fez com aquele povo naquela época, ele faz e continua fazendo, mostrando a luz e o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, seu Filho. Porque houve um tempo, segundo o Salmo, relacionando a nós hoje, em que estávamos assim como eles, como um cordeiro na boca do leão, como um pássaro extremamente cansado, sem forças, no laço do caçador. Mas lembre-se, do princípio ao fim, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos preserva. Deus não disse que não haveria dificuldades, Ele não nos prometeu isso, que seria um mar de rosas a vida cristã. Teríamos sim dificuldades, perigos, perdas, dor e sofrimento, mas a sua promessa foi que nada nos separa do seu amor. Lá Romanos 8, de 35 a 39, você vai ver nada nos separará do seu amor. Essas palavras, queridos e amados irmãos e todos que me ouvem, essas palavras fortalecem o nosso coração enquanto esperamos a nossa volta para casa, para o nosso lar, para a nossa mansão celestial, o céu, na qual o Senhor preparou para cada um de nós. Por isso eu desejo do fundo do coração, em Cristo Jesus, que essa mensagem traga fortalecimento, alento e compreensão de que é extremamente necessário rogar ao Senhor para que o Senhor te tire da prisão, do laço do passarinheiro, da boca do leão, para provar
a grande libertação e ver que a grande libertação, ela provém do grande Senhor, Deus soberano, Criador do céu e da terra. Eu quero orar com você e orar por você nesse momento e agradecer a Deus pela palavra do Senhor no Salmo 124 para a nossa vida. Oremos, irmãos. Ó Deus querido e Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Nos concede a tua graça, Senhor, todos os dias e a tua misericórdia. E nos ajuda a continuar ouvindo a tua voz por meio das escrituras sagradas, a sermos fortalecidos e avivados, renovados os nossos corações, para podermos estar certo de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que nos livrou da grande prisão, que nos trouxe grande libertação e que se apresentou para nós como bendito Senhor, o grande Deus, Criador do céu e da terra. Que essa mensagem, ó Deus, esteja guardada no nosso coração, para a glória e louvor do teu nome. É o que nós choramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Eu quero agradecer aqui rapidamente aqueles que nos acompanharam no Instagram e também no Facebook. No Instagram era Ivan Januza, Simone, a irmã Simone Paiva, querida irmã Ellen, irmã Onilda, Nadir Vandete, irmã Marluce, a Jéssica, Sandrelli, a irmã Edna, Agnaldo Reis, pastor Arnaldo, Deus abençoe, reverendo, Marcione, irmã Jane, Mateus Azevedo, Fábio Lopes, Bruna Caroline e Wilma Cruz. No Facebook, as irmãs Diva, a irmã Elisa, Carlos, irmão Roberto Cardoso, Deus abençoe. Há outros que nós pedimos desculpa que não conseguimos ver o nome, às vezes não aparece o nome e nós aí no Facebook não conseguimos identificar, mas se assistiu conosco, Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma noite tranquila de paz e uma ótima quarta-feira. Próxima quarta estaremos, se Deus quiser, com o Salmo 125, ore conosco, vamos aprender da palavra de Deus. Amanhã à noite, às 19 horas, estaremos com o nosso querido e amado irmão da Igreja Batista, lá no Timbi. Ele é médico, o doutor Tiago Arruda estará falando sobre saúde mental em tempo de pandemia. Então não perca, eu vou postar mais uma vez o post que fizemos acerca dessa live. É muito importante, nos ajuda com relação a tantas ansiedades que temos nesses dias de quarentena. Então, Deus abençoe, uma boa noite. Vai ser apenas pelo Instagram, não pelo Facebook. Eu até já corrigi o post lá depois. Não temos como mandar, fazer a live por esses dois canais. Pelo Instagram, amanhã, 19 horas. Se Deus quiser, nós estaremos juntos. Deus abençoe, uma boa noite.